Oi, gente, bom dia. Hoje a gente está aqui com uma oportunidade linda de participar desse momento Espiritualidade da Fraternidade Sem Fronteiras. A gente estava agorinha já com o José Carlos de Luca, que vem para fazer a reflexão, e daqui a pouquinho ele vai estar com a gente. Eu agradeço a Ângela, agradeço a Jana por esse convite gostoso de a gente participar desse momento, né? Esse momento espiritualidade da Fraternidade Sem Fronteiras foi pensado para que a gente possa trazer reflexões, participar desse momento pensando sobre nós mesmos, né? Como nós queremos ser, o que pode fazer sentido maior nas nossas vidas. São valores da causa, são valores da Fraternidade Sem Fronteiras, que a gente pode dizer assim, são valores de vida, né? São valores da nossa vida, de tudo que a gente acredita que faz sentido e que, embora todas as nossas imperfeições, a gente vai tentando, né, vencer um pouquinho cada dia, observar a si mesmo, para que a gente tenha o espírito de fraternidade cada vez mais fortalecido. Cada um vive os seus próprios desafios e a gente sabe que a prática desse encontro com o outro, né? Da vivência da caridade. E esse outro é o outro que está dentro da nossa casa, é o outro que a gente encontra às vezes dentro do nosso trabalho, é o outro com quem a gente vai encontrar para levar um pouquinho do amor que a gente possa doar, né? O outro às vezes é aquele que está distante, mais pertinho do coração, nos nossos propósitos, como por exemplo, tantos acolhidos da África que tanto nos ensinam, as crianças que têm as doenças raras e que a gente tem dentro do movimento a oportunidade de auxiliar. Então, esse é o momento de a gente trazer, de fazer as reflexões, silenciar um pouquinho, né? Todos nós temos aí as nossas atividades, as nossas ocupações, e é um presente a gente poder vivenciar esses momentos ouvindo pessoas que estão buscando essa reforma íntima. Bom dia, Elaine, bom ver vocês aqui, Angelita, que gostoso ver vocês. Jesus nos abençoe, gente. Acho que nós vamos ter hoje, eu particularmente me emociono, porque acho que todos nós somos muito tocados pelo amor de Francisco de Assis, né? E a gente acredita que a bondade dele tem uma presença muito forte dentro do movimento, né? A gente acredita que existe essa luz, essa energia dele sendo aí orientação para todos nós, aconchego, acolhimento, né? Acho que a gente tem mais é que buscar essa luz, tem mais é que vivenciar essa busca por esse caminho, assim, de ouvir, de sentir todo o ensinamento que pode ser trazido para nós por esses seres tão lindos que já estiveram aqui e que deixaram tantos ensinamentos, né? Bem, e aí então, para a gente começar, eu queria, para a gente efetivamente, né, estava aqui dando as boas-vindas a vocês, dizendo da nossa alegria, falando desse momento de espiritualidade que é com o objetivo de trazer os valores da fraternidade, mas o que a gente quer especialmente hoje é ouvir o José Carlos de Luca, que escreveu, né, recentemente, esse aqui, Simplesmente Francisco, que é uma obra dedicada os direitos autorais à Fraternidade Sem Fronteiras, e a gente tem a honra de receber o José Carlos de Luca hoje, ele que é uma pessoa que vem acolhendo a alma de muitas pessoas. Eu até faço aqui um comentário, minha mãe, por exemplo, descobriu a delicadeza,
a generosidade do José Carlos de Luca. Então, ela é uma das pessoas que está sempre ouvindo ele no YouTube, pelo que ele traz de bom para cada um de nós, fazendo com que a gente eleve o olhar, lance um olhar ao alto. É autor de outros livros, esse Simplesmente Francisco é o mais recente. É também juiz de direito, é orador e escritor espírita. E hoje, então, a gente vai aqui ter o prazer de ouvi-lo. Ele que já é ouvido por milhares de pessoas nas palestras que faz, visto por aí milhões, já 1 milhão de pessoas já assistindo. Muito obrigada, José Carlos de Luca. Jesus abençoe você. Eu queria primeiro te fazer uma pergunta e depois te deixar muito à vontade para trazer para nós a reflexão dessa manhã. Queria te perguntar como foi que você conheceu a Fraternidade Sem Fronteiras? Quando foi que o seu coração, de algum modo, também sentiu que havia uma harmonia? Conheceu, né? A gente vê pelo teu trabalho que você sempre, né, pelo que você já traz no coração todos os valores que a gente também busca na causa. Mas quando foi que você se sentiu tocado pelo trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras e como foi que, especialmente, esse livro, né, você quis dedicar à fraternidade? Fica à vontade, inclusive, para ver se você quer responder no finalzinho, a gente volta, ou se você já começaria respondendo agora, para daí fazer, então, o início da sua reflexão. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia a todos, bom dia, Gilmara, bom dia aos amigos da Fraternidade Sem Fronteiras, aos internautas que estão acompanhando a nossa transmissão nesse momento. Quero dizer da minha alegria de me encontrar aqui nesta manhã, falando de Francisco, nesse trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, e aí talvez já tentando responder um pouco a sua pergunta, vendo essa identificação muito grande entre os ideais de Francisco e a prática que a Fraternidade Sem Fronteiras tem realizado. Eu tenho certeza que, se Francisco estivesse encarnado hoje aqui entre nós, ele estaria, né, ombro a ombro no movimento dessa fraternidade e de outras também, não há dúvida, mas estaria fazendo exatamente aquilo que a fraternidade tem feito ao redor do mundo. O meu conhecimento da fraternidade se deu em alguns congressos espíritas que eu participei anos atrás, e ali tive notícias, né, a respeito da criação da Fraternidade Sem Fronteiras, algumas informações do trabalho, mas ficaram, assim, informações, um contato mais, né, superficial e um tanto distante. Quando nós estávamos já quase que ao término da obra Simplesmente Francisco, nós estávamos pensando na destinação dos direitos autorais do livro, como fazemos com todas as nossas obras, os 22 livros anteriores. Procuramos destinar os recursos para alguma obra benemérita, filantrópica. E, então, eu pensava para onde destinar os recursos financeiros do livro. Numa noite, né, nas minhas noites em que a insônia me visita, eu acordei e pensando nesse assunto, veio à minha mente a imagem, né, de uma mão aberta. E eu fiquei pensando no que seria isto, e aí me recordei que a mão, né, aberta, né, é um símbolo
da Fraternidade Sem Fronteiras. Porque há muito tempo atrás nós ganhamos do Wagner uma camiseta, né, da Fraternidade que tinha, né, a estampa dessa mão. E aí, então, ainda de madrugada, fui para a internet e fui, então, me aprofundar um pouco mais sobre o trabalho que vinha desenvolvendo a Fraternidade. E aí, ao ver os vídeos, ver, né, a tarefa ali desenvolvida na África, Moçambique, Madagascar, o trabalho que também é feito aqui no Brasil, em várias frentes, né, eu senti que aquilo lá era a cara de Francisco. Né? E era como se eu estivesse vendo Francisco ali no meio de todo o trabalho que vocês realizam. E particularmente me tocou muito, né, as crianças, os órfãos ali em Moçambique, crianças que perderam os pais, vítimas da AIDS. Me parece que eram mais de 2.000 crianças. Aquilo me chamou muito a atenção, né? E ainda naquela madrugada, eu tive a certeza íntima de que o livro, né, Francisco, talvez fosse do agrado dele, né, que os recursos financeiros do livro, embora não sejam muitos, né, embora dependa da vendagem do livro, que eles fossem destinados, então, à fraternidade como uma forma de cooperação, né, mais um apoio, mais uma pequena ajuda, somando-se a outras tantas ajudas, a tantos outros corações que a fraternidade vem recebendo, e pudesse ajudar um pouquinho esse lindo trabalho, né? E eu me sinto realmente feliz em poder estar participando, ainda que timidamente, desse movimento franciscano, embora a fraternidade não tenha nenhuma conotação religiosa específica, mas eu tenho para mim que a figura de Francisco de Assis está além de qualquer religião. Embora ele tenha sido um santo católico, mas a vida dele foi além do movimento católico, do movimento religioso, né? E como o próprio Jesus, que não fundou religião alguma, né, a não ser a prática do amor, e Francisco de Assis foi, talvez, o mais fiel discípulo do Cristo, né, porque amou não apenas teoricamente, não apenas por palavras. Aliás, São Francisco era um homem de poucas palavras, não era um homem muito voltado a discursos teológicos, mas era alguém que tinha um compromisso de vida com o Evangelho e que ele viveu nos seus 44 anos de existência e que continua vivendo, né, conosco, né, porque cremos que o espírito de Francisco continua, assim como Jesus, assim como todas as almas que passaram pela Terra, continuam com esse compromisso de transformar a Terra num mundo fraterno. Então, vamos conversar um pouquinho sobre Francisco e sobre exatamente este tema, né, da fraternidade em Francisco. Vamos pensar, fraternidade, retomando um conceito básico, né? Quando nós falamos fraternidade, dizem, né, os dicionários que nós estamos falando de um conceito de irmandade. Não uma irmandade biológica, que é a irmandade na qual, né, a nossa concepção ainda sobrevive, né?
Quando fala ele é meu irmão, quando nós estamos falando isso, geralmente estamos falando de uma concepção de fraternidade vinculada a um laço de parentesco. Mas o conceito que nós vamos ver em Francisco é de uma fraternidade que rompe os laços biológicos para se ligar aos seres humanos em geral, para se ligar, inclusive, aos animais, para se ligar, inclusive, à natureza. Então, vejamos a concepção extremamente avançada de Francisco de Assis, já que ele viveu entre nós há mais de 800 anos, e, portanto, então, já desde então, ele tinha essa concepção da vinculação, da unidade nossa com todos os seres viventes, os seres humanos, os animais com os quais ele estabeleceu um vínculo, né, de afeto, de preocupação, de cuidado, e também a atenção que ele tinha, a reverência que ele tinha pela natureza. Né? Num dos seus escritos mais poéticos, né, São Francisco chama, né, ele usa muito a expressão irmão, o irmão sol, a irmã lua, o irmão vento, o irmão fogo, a irmã natureza, a irmã morte. Por isso que, ao longo do tempo, São Francisco acabou sendo conclamado na igreja, né, como o santo protetor dos animais e o santo padroeiro da ecologia. E a gente vê o quanto que isto hoje é premente, o quanto que isso é urgente. Nós tivemos conhecimento do recente relatório do clima que a ONU divulgou, com informações muito preocupantes a respeito das condições climáticas da Terra, de como a Terra, a irmã Terra, está doente, como a mãe natureza está doente, por conta, né, da nossa ação com falta de cuidado, de atenção, de harmonia, de preservação da natureza, e o quanto que estamos sofrendo por conta disso. Enfim, essa ligação de Francisco com a fraternidade aliás, quando se fala em Francisco, se fala em fraternidade, né? A palavra fraternidade vem de fratello, que quer dizer irmão. Irmão. Irmão não só no conceito, como nós dissemos, no conceito da minha família carnal, da minha família biológica, dos meus laços de sangue, mas o conceito de irmão vinculado a toda a espécie humana, a toda a natureza e a todos os animais. É bom lembrar, no entanto, que Francisco não nasceu dessa forma. Né? Quando nós falamos de Francisco de Assis e vemos toda aquela bondade dele, toda a alegria, toda a santidade dele, toda a paz, né, que ele sempre difundiu, nós precisamos entender, e o livro aqui a gente aborda essa questão, né, que Francisco não nasceu assim, e que os primeiros tempos de vida dele não foram dessa forma. Né? Eu creio que isso é um dado muito importante, porque muitas vezes, quando a gente fala em São Francisco, a gente reputa que se trata de um ser muito distante de nós mesmos, né? Alguém que já nasceu santo, né? Alguém que já nasceu com essa grandeza,
Mas não é isto que a história e que os biógrafos de São Francisco, mesmo os biógrafos católicos, né, eles são sinceros em falar que Francisco teve uma juventude, né, como um jovem comum. Ele nasceu numa família de bons recursos financeiros, seu pai era um rico comerciante, ele foi muito mimado na família, né, foi cercado, foi o primeiro filho, né, cercado de todos os gostos, de todos os mimos, de todos os cuidados. A pretensão do pai sempre foi que o pai que tinha uma loja, né, de comércio, de tecidos, o objetivo do pai era que Francisco trabalhasse nessa loja, que ficasse ali, que, né, tocasse, que herdasse, né, todo a atividade comercial do pai, uma atividade comercial rica. O pai se tornou um grande comerciante de tecidos, ia buscar tecidos no exterior, sobretudo na França. Daí, né, já vindo até o nome de Francisco, né, com essa ligação, porque quando ele nasce, a mãe deu o nome a ele de Giovanni, né, João, em homenagem a São João Batista, mas o pai, quando chegou de viagem, ele trocou o nome e deu o nome de Francisco, que quer dizer o pequeno francês, querendo homenagear, sim, então, os franceses com quem o seu Pietro Bernardone, estava realizando grandes negócios. Então, esse menino, este jovem Francisco, ele caminha como um jovem comum. E seus biógrafos dizem que ele era um jovem excêntrico, era um jovem muito alegre, não há dúvida, mas era um jovem que levava uma vida com futilidades. Ele adorava festas, ele adorava banquetes, ele gostava de proporcionar banquetes extravagantes, né? Ele gostava muito de música, ele gostava muito de festa, ele gostava muito de canto, de poesia, né? Passava noites em claro, né? Andando pelas ruas de Assis, cantando, declamando, brincando, né? Farreando, se embriagando muitas vezes, né? E assim foi, até os seus 17, 18 anos. E, naquela época, um dos grandes sonhos dele era se tornar um cavaleiro de guerra. Evidentemente que os biógrafos dizem que esse sonho dele estava muito mais voltado ao cultivo de uma vaidade que ele tinha, né? A glória de ser, né, um cavaleiro da guerra, vencedor das batalhas, né? E ele, então, se embrenha numa guerra, na guerra entre a cidade de Assis, onde ele nasceu, e a vizinha cidade da Perugia. E nessa guerra, Francisco se deu mal, porque ele foi preso, ficou um ano preso ali. Só foi solto porque seu pai acabou pagando, né, um resgate muito alto. Mas quando ele volta da guerra, aquele jovem, né, que ninguém falava, né, a respeito de santidade, de paz, de caridade, de generosidade, de fraternidade, né, esse jovem volta doente, ele contraiu a malária na guerra e volta muito doente, ele fica um ano acamado, e junto com esta doença, nós poderíamos dizer que talvez surgiu uma doença do espírito também, né? Ele passa a ter um desencanto, ele começa a perder um encanto pela vida que até então ele tinha, né? Ele perde a vontade de
de se reunir com os amigos, ele perde a vontade de estar nas festas, de realizar aqueles banquetes, aqueles saraus, né, musicais, de teatro, de música, de poesia, né, de bebidas, de namoros. Ele parece que sente um distanciamento daquele mundo que até então ele viveu. É provável que, se ele fosse examinado por um médico de hoje, acredito eu que ele talvez tivesse recebido o diagnóstico de uma depressão. Porque ele perdeu aquele encanto, aquela vontade, ele perdeu o gosto, né? Das características, né, da depressão, anedonia, né? Anedonia, que é a perda do gosto pelas coisas, né? Sobretudo das coisas que a pessoa antes gostava, apreciava. Ele não vê mais sabor. A vida fica cinza, né? E isso aconteceu com Francisco, e não foi por pouco tempo, não. Essa crise que ele vive, que eu reputo uma grande crise espiritual, e a gente vai entender depois o que é que essa crise levou. Né? Essa crise demorou em torno de 1 a 2 anos, né? Que esse jovem, né, não queria sair de casa, ou quando saía, pouca conversa com os amigos, quase não se encontrava, evitava, ou quando se encontrava, ele ficava mudo, calado, com a cabeça em outro mundo. E aí, então, começou a surgir, nessa crise espiritual, começou a surgir uma pergunta interior, né? Qual era o sentido da vida dele? Ele acreditava que Deus havia reservado para ele um sentido da vida, mas ele não sabia qual era. Então, ele passa nesse período de em torno de 2 anos, a gente não tem datas precisas, porque se trata de alguém com uma encarnação muito distante de nós, mais de 800 anos, os registros históricos nem sempre são precisos, mas acredita-se que durante os 2 anos ele fica nesse estado cinzento, né? Nesse estado de tristeza, de aflição, de angústia. E ele, então, caminha muito, né, pelos arredores da cidade de Assis, ele entra em igrejas, entra em cavernas, ele fica orando, ele pede a Deus ajuda, ele pede uma resposta, ele pede um sinal, né? E esse sinal demora. Né? E aí, então, nós vamos ver, e o livro vai abordando esse caminho nessa linha do tempo de Francisco, 2 fatos que me parecem decisivos para que esse Francisco fraterno pudesse surgir. A gente só vai entender esse santo da paz, esse homem da fraternidade, esse homem cósmico, esse homem que ama o ser humano, esse homem de cuidado, esse homem de atenção aos animais, à natureza, esse homem da paz, a gente não consegue entender se não passar por esse calvário que ele passou. Não é? E aí, então, os 2 fatos que eu considero importantes são, de certa forma, conhecidos na sua biografia e mereceram capítulos especiais aqui no livro. O primeiro deles foi quando, num dia em que ele estava agoniado, né? 2 anos com essa depressão, né? Em que ele entra numa igreja ali, uma igrejinha abandonada, uma igrejinha em ruínas, as paredes tudo trincando,
né, uma igreja que estava prestes a ruir, que é a igreja de São Damião. Ele entra nessa igreja, como talvez tivesse já entrado outras tantas vezes. Mas naquele dia ele estava no auge, né, de um desespero. Ele entra, senta num dos bancos e praticamente implora a Deus, né? E ele faz uma pergunta tão rica, tão bela, né? Ele não pede a Deus, ele olha bem para o crucifixo ali no altar da igreja, e ele não pede a Jesus, Jesus, me leva à vida que eu estava vivendo, me leva às festas, me leva à condição daquele homem que queria guerrear, me leva àquela vida fútil que eu tinha. Ele não pede isso, mas ele faz um apelo. Senhor, ele faz uma pergunta, que é uma pergunta que creio que todos nós, inevitavelmente, um dia teremos que fazer e teremos que encarar de uma forma muito verdadeira e sem poder fugir. Ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Em outras palavras, Jesus, qual é o sentido de todo esse sofrimento? É para algo. Aonde o Senhor quer me levar? Para onde esse sofrimento todo está querendo deslocar o meu espírito para algum outro, um outro lugar, uma outra tarefa, uma outra visão de vida? Então, essa pergunta tão forte que ele fez, e eu acho que a maturidade da pergunta possibilitou uma resposta que surgiu daquele crucifixo na igrejinha de São Damião, naquela igreja em ruína, quando Francisco narra ter ouvido a voz do próprio Cristo dizendo, Francisco, repara, conserta a minha igreja que está em ruínas. E isto foi um fenômeno, foi um momento que impactou Francisco de tal forma que, a partir desse momento, ele começa, então, a fazer uma conversão, uma mudança de vida. Embora a conversão de Francisco se deu em todos os dias de sua vida até a sua morte, mas esse fato é um fato que me parece muito decisivo para que ele, então, comece, né, a exatamente fazer aquilo que Jesus, ou Deus, ou a espiritualidade, seja lá como cada um quiser entender, pudesse dar a ele a resposta do que ele deveria fazer, então. Qual era a missão dele? Qual era o sentido da vida dele? E, no primeiro momento, a resposta foi, Francisco, conserta a minha igreja que está em ruínas. É uma expressão muito interessante e comporta algumas interpretações. E a primeira interpretação que Francisco fez foi uma interpretação literal. Ele olhou para a igreja lá de São Damião, que estava realmente desabando, né? E ele falou, puxa, minha missão aqui é ser um pedreiro de igreja. Eu consertar essa igreja.
eu fazer os reparos, não deixar ela cair. E ele recebe isso com muita alegria. Né? Talvez, depois de 2 anos de tristeza e de amargura, um pequeno raio de sol surgiu no seu coração. Eu tenho uma missão de vida, reparar a igreja. E assim ele começa. Né? A se lançar ao trabalho de reparar igrejas. Então, ele vai em busca de pedras, vai pedir esmolas na cidade para poder comprar pedras, para comprar óleo para lamparina no altar da igreja. Ele passa a ser um zelador, um pedreiro daquela igreja, né? Um construtor, um reparador. E ele vai, aos poucos, então, se afastando da vida familiar dele, né? Vai se afastando daqueles sonhos que o pai tinha para ele, de ele ficar na loja, né? Ele vai tendo muitos atritos com o pai, ou o pai muitos atritos com ele. E ele recupera uma alegria, uma felicidade que há muito tempo ele não tinha. Com o passar do tempo, Francisco vai interpretando, ou vai tendo a noção de que esse reparar igrejas era muito mais do que a igreja de pedra. Nós poderíamos, talvez, imaginar, comportar uma interpretação de que essa igreja era a igreja, né, a igreja católica, e naquele momento vivia um momento de distanciamento das premissas do evangelho traçadas por Jesus. A igreja, né, naquela época medieval, a igreja estava muito envolvida, né, com a política, com o exercício do poder temporal, uma igreja excessivamente rica, distante da simplicidade, distante da sua proposta de iluminação, né, dos seres humanos, de evangelização do coração. Então, se entendeu que Francisco, aquela palavra que ele ouviu na igreja de São Damião, né, reconstrói a minha igreja, era essa igreja, né, na qual, né, Francisco estava inserido, porque ele era um cristão, ele era católico, né, ele pertencia à Igreja Católica Romana. Aliás, até o fim da vida dele, ele se conservou dentro da Igreja Católica Romana. Então, essa é a segunda interpretação daquilo que nós temos sobre aquelas palavras ouvidas na igreja do Reconstrói, né, a minha igreja que está em ruínas. Mas eu creio, né, que nós poderíamos ter uma interpretação sem desautorizar as demais, mas fazer uma interpretação um pouco mais profunda, no sentido de que igreja não era só apenas a igreja de pedra, não era também apenas a igreja no sentido de organização religiosa católica, mas nós poderíamos imaginar também que igreja, né, era a reunião de pessoas em torno de um ideal. E aí, então, nesse sentido, nós podemos interpretar que Jesus estava também conclamando Francisco a reconstrução de uma nova era da humanidade, fundada exatamente na fraternidade. Porque a convivência social, o relacionamento humano ainda estava profundamente marcado
por divisões, por preconceitos, né? Por opressão, por dominação, por regime de escravidão, por guerras, né? Por ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres, luta de classes. Isto era uma igreja também em ruínas. E Francisco vai, ao longo da sua vida, trabalhando nesses 3 níveis de interpretação. Ele trabalha, né, muito tempo reconstruindo igrejas. Nós vamos ver, talvez, ele tenha reparado umas 3 ou 4 igrejas ali em Assis. Ele sacudiu a Igreja Católica. Ele fez a Igreja Católica rever muitas coisas, né? Ele faz nós cristãos também revisitarmos a nossa maneira de nos relacionarmos com a fé, a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. E, abstraindo qualquer sentimento, qualquer conotação religiosa, a vida de Francisco faz com que a gente pense a respeito de como nós convivemos como seres humanos. Porque nós também, né, 800 anos passados, embora com muitos avanços, nós ainda vivemos, talvez, uma igreja cósmica, uma igreja universal, que ainda não está sedimentada, que ainda talvez esteja em ruínas. E aí um segundo fato, eu não sei se eu vou conseguir, não vai dar tempo, mas convido a quem for ler o livro, um outro episódio significativo é o encontro dele com um leproso, né? É um episódio que ocorre depois desta experiência dele na igreja de São Damião, onde então ele começa a entender o que é a fraternidade, né? A reconstrução da igreja humana. E, para finalizar, um episódio que eu considero muito significativo também, dentro desse contexto do que é ser fraterno, do que é ser irmão, que é uma passagem talvez conhecida de muitos que estudam a vida de São Francisco, que é a passagem dele com o lobo da cidade de Gúbio. Muita gente, quando vê alguma imagem de São Francisco, vai ver ele do lado de um lobo. Quer mostrar esse episódio havido em Gúbio, que eu considero muito significativo para a gente entender o que é, de fato, essa fraternidade, né? Então, Gúbio era uma cidade ali, mais ou menos próxima a Assis, e Francisco ficou sabendo que a cidade estava tendo um problema muito sério com um lobo, que era um lobo enorme, um lobo muito feroz, um lobo que estava causando muitos problemas ali na cidade, porque esse lobo estava invadindo a cidade, estava entrando ali nas terras, nas casas, estava matando animais, estava, inclusive, atacando pessoas. A cidade estava atemorizada e estavam organizando ali, né, um exército, vamos assim dizer, para matarem o lobo. Embora muita gente com medo, né, de enfrentar aquele animal que se mostrava cada vez mais feroz e perigoso. Francisco ficou sabendo desse assunto e ele resolveu pessoalmente ir ao local para ver se ele podia contribuir com isso, né? E a primeira decisão dele foi conhecer o lobo. O pessoal lá de Assis, aliás, de Gúbio, falou: Francisco, irmão Francisco, você
você vai se aventurar, é muito perigoso, é muito problemático, você não deve, né? Você está correndo perigo, esse lobo vai te atacar, esse lobo vai te matar. E Francisco, ele vai com uma fé, com uma segurança, né? E ele encontra o lobo, né? E ele tem uma conversa com esse lobo. Uma conversa que é, ao mesmo tempo, uma admoestação. Ele repreende o lobo, né, pelo comportamento dele, e o lobo ali, né, interessante, né, o lobo ouve Francisco, ele repreende o lobo, ele estava fazendo coisa errada, mas ele diz para o lobo, eu também entendo você, e você faz isso porque você tem fome, você faz isso porque você precisa, é um instinto seu de sobrevivência, e eu quero fazer um pacto com você. Eu vou pedir para você, para que você nunca mais faça isso que você tem feito, de atacar pessoas e animais. Mas eu vou arrumar um compromisso de as pessoas te fornecerem alimento. Aí, horas depois, Francisco entra na cidade em companhia do lobo. Aquilo foi uma notícia... toda a cidade saiu para ver aquele fato ali, o lobo ali do ladinho de Francisco. E aí, a mesma conversa que Francisco teve com o lobo, ele tem com os habitantes de Gubbio. Ele diz, olha, o lobo agiu errado. O lobo, né, não poderia ter feito o que ele fez, eu já o repreendi. Mas vocês também estão agindo errado com ele. Porque ele é um irmão que também tem fome, que tem necessidade, e vocês estão negando comida para ele. Então, eu quero fazer um pacto aqui com vocês. O lobo se compromete a nunca mais atacar a cidade, mas, ao mesmo tempo, vocês se comprometem a fornecer todos os dias alimento para ele. E aí todo mundo aceitou aquele compromisso e a partir de então, o lobo todos os dias ia na cidade, não atacava, brincava com as crianças e os habitantes davam a ele a comida para as suas necessidades. O que me chama a atenção, né, nessa história é exatamente, né, como é que Francisco exerceu a fraternidade aí? Ele foi irmão do lobo e ele foi irmão dos habitantes. Ele não tomou nenhuma atitude polarizada. Esse é um mal que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo numa sociedade polarizada, num mundo polarizado, em que, por conta de divergências sociais, políticas, raciais, religiosas, nós estamos nos colocando uns contra os outros. E vamos acabar nos matando. Como Francisco resolve esse problema com a sua proposta de fraternidade? Ele não toma partido nem de A nem de B, mas ele entende que A e B estão errados em alguns pontos, mas estão certos em alguns outros pontos. E ele procura, então, fazer a conciliação. Ele faz com que o lobo entenda as razões dos habitantes de Gubbio. Mas, ao mesmo tempo, ele faz com que os habitantes de Gubbio ouçam e atendam às necessidades do lobo. Então, aí está a harmonização, a dissolução dos opostos para a integração da unidade. E isto me parece a coisa mais fantástica em São Francisco. A vivência da unidade. Todos somos unos, todos somos irmãos. Ninguém deve se sobrepor ao outro, mas cada um deve atender e procurar atender as necessidades do outro, tanto quanto o outro que é atendido em suas necessidades precisa também retribuir
em ouvir e atender às necessidades daquele que inicialmente atendeu as suas. Esse é o propósito máximo da fraternidade que eu vejo aqui, né, nesse movimento que nós estamos vivendo, essa proposta de um São Francisco que está dentro de cada um de nós, né? E aí eu quero encerrar com uma citação que nós fizemos aqui no livro, do Frei Leonardo Boff, que é um franciscano, e ele diz assim: para a nossa época, Francisco é mais do que um santo da Igreja Católica e o pai da família franciscana. Ele constitui a figuração mais cristalina na história ocidental daqueles sonhos, daquelas utopias e daquele modo de relacionar-se fraternalmente que hoje todos buscamos. Ele fala a profundidade mais arcaica da nossa alma, porque há um Francisco de Assis escondido dentro de cada um de nós, forcejando por assomar, a expandir-se livremente por entre os antolhos da modernidade. Há um Francisco em cada um de nós. Que possamos despertar esse Francisco para uma vida melhor, para um mundo melhor. Muito obrigado pela atenção. Primeiro, agradecer, né? Porque a gente sente uma proximidade. A gente vai vendo a simplicidade de Francisco à medida que você vai contando, mas também a grandeza dele. Agorinha, a Mônica, enquanto você falava do episódio do Lobo, a Mônica Valego até colocou aqui, ele foi um instrumento de paz, né? Como a gente pode trazer o Francisco de Assis para os dias de hoje? Como é que nós podemos, é isso que eu gostaria de te pedir para falar um pouquinho mais nesse finalzinho, quando você menciona a citação que está no livro, e vai dizer assim, né, que diz assim, tem um Francisco escondido dentro de cada um de nós. De Luca, como você sugere, qual é o exercício que talvez você mesmo faça para que a gente exercite a transformação, fazendo despertar esse Francisco que existe escondidinho em cada um de nós? Eu acho que o processo espiritual que Francisco viveu foi um processo de quebra da sua vida egocentrada. Quer dizer, até os seus 18 anos, por volta disso, vamos dizer assim, a vida dele era muito... Ele vivia muito em função de si mesmo. Ele vivia muito em função dos seus próprios prazeres, né? Ele vivia muito em função, né, das suas necessidades imediatas. Ele não tinha um olhar para o outro, né? O olhar dele era autocentrado, para si mesmo, né? Ele era egocentrado. Por isso que ele entra numa crise espiritual. Como todos nós vamos entrar, e é claro que todos nós estamos vivendo essa crise, né? Porque há tanta depressão, porque há tanto pânico, porque há tanta doença, porque há tanta pandemia, porque há tanta guerra, porque tudo isto é sinônimo de uma vida excessivamente centrada em si mesmo. Francisco soube, então, entender. Quando ele pergunta a Jesus, o que queres que eu faça? Jesus, no fundo, em outras palavras, dizendo o seguinte: saia de si. Olhe para os demais. Seja ponte e não muro. E óbvio que eu gosto muito dessa alegoria da igreja em ruínas, porque Francisco, naquele momento, ele também era um arruinado. Francisco também se sentia enfermo, doente, incompleto, se sentia vazio, triste, deprimido. Então, certamente ele faz uma análise de si mesmo, ele se humilda, e aqui talvez esteja a palavra-chave, Gilmara.
esse processo da humildação, que é um processo de a gente sair desta casca do egoísmo e olhar para dentro de si e ver que nós também temos necessidades, que nós também temos rachaduras, que nós somos incompletos, que nós somos imperfeitos e por isso mesmo necessitamos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente. Como diria Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. Como Francisco. Vivia assim, querendo ser feliz sozinho. Né? E uma felicidade que era aparente e que ruiu, que ele perdeu, que o levou a uma depressão. Mas quando ele sai de si e vai encontrar o outro que também tem rachaduras, o outro que também tem necessidades como ele, o outro que também é imperfeito como ele, o outro que é humano como ele. E quando ele faz essa ponte com o outro, então a vida dele vai se transformando, vai gerando paz, alegria, satisfação e alegria para o outro, porque uma das coisas que Francisco também é classificado como o santo da alegria. E era uma alegria que ele sentiu, né? Pelo fato de ele estar realizando a missão de vida dele, reconstruindo corações arruinados, porque ele sentia que o próprio coração dele também era arruinado, nas palavras dele, era pecador, né? E a gente, muitas vezes, tem uma noção de um orgulho exacerbado, que a gente se acha autossuficiente, e aí a gente só vai poder sair disso quando a gente perceber a nossa igreja interior em ruína. De Luca, a gente está vendo nos comentários muitas pessoas sugerindo a leitura do livro que você generosamente preparou para nós, trazendo essas lições tão valiosas, eternas, né, de Francisco de Assis. Gostaria só de dizer que quem quiser, então, ter contato com todos esses ensinamentos, se inspirar pela vida de Francisco, é possível acessar o livro pelo hiperlivros.com.br, conhecendo ali, então, mais de pertinho essas histórias que o De Luca está trazendo para nós. Eu prestei tanta atenção, assim, eu vi tanto sentido na forma como você apresentou, De Luca, essa ideia de que cada um de nós, um dia, né, se já não fez, vai se fazer, e às vezes vai fazer muitas vezes a pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Existe uma entrega muito grande nessa pergunta, né, De Luca? Essa transformação pela qual... É uma pergunta muito perigosa, né? Me diz aí, fala um pouquinho mais pra gente. Perigosa. É uma pergunta muito perigosa, porque nós estamos geralmente querendo que Deus faça as nossas vontades. Sim. Não é isso? As nossas orações são: Deus, me dá isto, me faça isto, né? Me providencie aquilo, me faça tal coisa, me dá tal benefício, me dá... Tudo bem, podemos pedir isso, mas a pergunta que Francisco fez é a mesma pergunta que Paulo de Tarso um dia fez perante Jesus. O que é que o senhor quer que eu faça? E se a gente isso envolve, como você disse, um comprometimento muito grande. Né? E eu fico pensando assim, se a gente já tem eles dando esse exemplo, o que fazer se não imitar, não é verdade? Se não perceber que é o caminho que deu certo, né? E fazer da mesma forma. E aí eu te pergunto, De Luca, só aproveitando um pouquinho mais do seu tempo aqui, se a gente até estiver passando, as meninas vão avisando a gente, mas aproveitando um pouquinho mais da sua generosidade de estar com a gente. Como você sugere que a gente desenvolva esse sentimento de fraternidade? Existe um exercício que você mesmo faça no sentido de se colocar como igual, né? De olhar para a natureza, para tudo o que é criado,
para tudo que está à nossa volta, para todos os seres humanos, independente de religião, independente de nacionalidade, independente das ideologias políticas, né? Independente de tudo, e enxergar um irmão. A gente ainda é muito, digamos assim, materialista, né? Porque a própria noção de que o meu irmão sanguíneo é mais irmão, digamos assim, claro, existe uma proximidade, mas como que a gente pode ir renovando esse pensamento, né? Buscando essa transformação? Você Eu creio que o outro, né? Eu creio que acho que um caminho seguro é um processo de autoconhecimento, no sentido de eu poder olhar para mim e me despir daquele orgulho, daquela falsa noção de superioridade, daquela falsa noção de exclusividade, de que eu sou a única pessoa existente no mundo, que o mundo tem que girar, né, ao meu redor, que as pessoas estão à minha disposição, né, que eu deva viver exclusivamente por mim mesmo. Então, quando eu faço esse processo de autoconhecimento, eu vou verificar que eu não sou aquilo que muitas vezes eu imagino ser, que eu não sou o centro do universo, que eu não sou mais importante. As minhas dores não são as únicas. Isto, as minhas dores não são as únicas, né? Que eu também, apesar de ter as minhas virtudes, eu tenho também as minhas fraquezas, que eu tenho as minhas imperfeições, e eu necessito do outro. Veja, no livro a gente fala muito aqui, ou fala um pouco, né, sobre o quanto da convivência de Francisco com Clara de Assis, o quanto que ela foi importante para a caminhada dele. Então, Francisco não era autossuficiente, ele precisou do apoio também de outras pessoas. Então, isso me faz mais humano. E quanto mais humano eu me reconheço, com as minhas virtudes e também com as minhas rachaduras, com as minhas ruínas interiores, eu vou compreendendo mais o próximo. Eu vou vendo que o outro também tem as suas rachaduras, que o outro também tem as suas imperfeições, que o outro também tem as suas necessidades, tem as suas fragilidades, tem as suas fraquezas, né? Então, o autoconhecimento que deve me levar a um processo de humildade, e a humildade que me leva a desinflar o ego e a poder enxergar o próximo como meu irmão também, né? Como gente como a gente, né? Como espírito como a gente, frágil como a gente, com muitas capacidades, mas também com muitas necessidades, e reconhecer que eu erro e o outro também erra. Isso estabelece um laço, né, que Francisco exerceu tão bonito, porque ele muitas vezes também, uma vez, se me for possível ainda contar esse episódio, quando ele foi indagado por um frei, o Frei Mazeu, e o Frei Mazeu pergunta para ele: mas, Francisco, todo mundo vai atrás do senhor, todo mundo quer ouvir o seu sermão, todo mundo quer ter a sua bênção, mas por que acontece isso, já que o senhor não é o mais bonito, o senhor não é o mais inteligente, o senhor não é o mais virtuoso? Aí São Francisco pensou e respondeu: sabe o que é, meu irmão? É porque Deus não encontrou alguém mais pecador, alguém mais vil e alguém mais feio do que eu. Oh, então vejamos que como ele se despe de toda a vaidade, de toda a arrogância, e assume que ele é o mais vil, o mais feio e o mais pecador.
quando a gente conseguir fazer isto, ainda que 10% disso, a gente vai ter dado um passo enorme, né, em favor da fraternidade. Muito obrigada, De Luca. Que Deus abençoe por você ter sido instrumento, né, um instrumento da espiritualidade para trazer para nós essas mensagens de Francisco e associando esse trabalho, essa obra com o movimento de Fraternidade Sem Fronteiras. Nós, de verdade, temos no coração, assim, uma gratidão impagável por tudo que, por tudo que a gente pode sentir de bom, quando nós elevamos o nosso pensamento para buscando, né, essa luz de Francisco, aí, como você disse, dos apóstolos de Jesus, aquele que nos acolhe de maneira muito especial. Mas todos eles, todos os que vieram antes, né, trazem para nós ensinamentos maravilhosos. Sim. Mas eu que agradeço, viu, Gilmara, né, pela poder oferecendo uma modesta colaboração com o livro, mas se Francisco era o mais vil, o mais pecador, somos nós, o mais feio, eu não sei o que é que sobrou para mim, né? Então, eu digo que eu escrevi esse livro não por algum mérito espiritual, mas por uma profunda necessidade espiritual minha de refletir sobre Francisco. E acho que é também o que acontece nesse momento, a gente realizando esse momento de espiritualidade, né? Com essa oportunidade. São as nossas necessidades de nos alimentarmos de tudo de bom. É verdade. Bem, a gente, claro, né? Fica sempre com o coração muito cheio de vontade de ainda ficar mergulhado nessas reflexões, nessa energia amorosa, mas temos aí também o nosso tempinho, e eu vou pedir a você, José Carlos de Luca, para que faça para nós, por favor, a prece final. Queria deixar um abraço, não sei se ele nos acompanha, ao Saigusa, o Luiz, que esteve com a gente aí também nas interações, falando desse presente carinhoso de lembrar de Francisco de Assis, junto com o trabalho da fraternidade. Olha que honra, olha que beleza, né? Vamos então acompanhar a sua reflexão final. Muito obrigada. Que Jesus os abençoe. Sua prece. Independentemente da nossa condição religiosa, nós vamos elevar o pensamento nessa figura de paz, de simplicidade, de humildade, e é Francisco de Assis. Vamos vendo ele ali, andando, pelas estradas de Assis, admirando as flores, a natureza, glorificando o irmão Sol, a irmã Lua, convivendo docemente com os seres humanos, socorrendo em suas fragilidades, em suas ruínas, sendo enfermeiro dos irmãos leprosos, sendo a alegria dos tristes, sendo o pão dos famintos, sendo a luz daqueles que caminhavam pelas trevas, trazendo o perdão de Deus para todos aqueles que estavam nas estradas do erro. Trazendo o exemplo
da fraternidade que um dia iremos viver, do quanto ela é possível, do quanto que ela está na possibilidade de um coração que está aberto ao seu irmão, um coração que gera cuidado, um coração que considera o outro na sua história de vida. Que as bênçãos de Francisco possam recair sobre todos nós nesse instante. Sobretudo a bênção da sua paz, e possa envolver a todos nós neste momento, trazendo paz em nosso coração, paz em nossos lares, bênçãos de saúde, de esperança, e, sobretudo, bênçãos para aqueles que mais sofrem, aqueles seres esquecidos por nós, aqueles seres que os nossos olhos egóicos não conseguem ver, mas que estão aí nas ruas, sofrendo, sem teto, sem pão, sem lar, sem família. E por isso queremos finalmente te rogar, faça o nosso coração mais fraterno, nosso coração acolhedor. E abençoa os caminhos da fraternidade sem fronteiras, dos seus dirigentes, dos seus inúmeros voluntários espalhados pelo mundo. Que o coração de Francisco esteja batendo no coração de cada um deles, a fim de que a fraternidade seja o exemplo, seja o estímulo, seja a força para a construção de um mundo melhor, a partir de nós mesmos. Que a paz do Cristo, a quem Francisco também serviu, possa nos dar um dia de reflexões, de conversão, de fraternidade. Graças a Deus.